Agradecer a presença da imprensa, por ter aceito o nosso convite para nós fazermos então o lançamento da Escola de Fé e Doutrina Social da Igreja. Compõe a nossa mesa, aqui para esta coletiva, a irmã Marilda, que é conselheira das pastorais sociais da nossa arquidiocese, o padre Nelson, que é o coordenador das pastorais sociais, e a Maria Lúcia também, que é conselheira. Temos aqui como imprensa a Beatriz, do A12, e o Valdemir, da Rádio Clube, e a presença da nossa PASCOM na arquidiocese de Aparecida. Legal, que bom. Então, eu resumi, bom dia a todos. A gente faz esse trabalho como missão, né? Eu sou padre Nelson Ferreira Lopes, sou padre há 34 anos, estou aqui na arquidiocese e já com o Luiz Rochard, um pouco a pedido dele para as pastorais sociais, e depois com o Raimundo também, e agora com o Orlando, que pede para a gente estar trabalhando nessa área, como missão, e eu me sinto feliz porque é o chamado de Deus, faço isso como missão da igreja, né? E me inspiro no Luiz Rochard e do meu pai, que eu sentindo 30 anos com muito amor aos pobres e às famílias necessitadas. Eu sou a irmã Marilda, sou das Irmãs Dominicanas da Beata, já estou há 10 anos aqui na arquidiocese. Nós temos uma presença em Cotim há 12 anos, com um trabalho com crianças carentes e vulneráveis. E esse é um trabalho que a congregação já realiza, tentando trabalhar principalmente junto aos meios públicos, às políticas públicas de conscientização das pessoas para uma participação saudável, né? E para que a gente possa prosperar como uma sociedade justa e fraterna. Sou das Irmãs Dominicanas da Beata Melda, e com isso a gente quer colaborar e vir somar junto aqui a nossa pastoral para poder divulgar cada vez mais essa importante escola que é fé e doutrina social da igreja. Eu sou Maria Lúcia de Oliveira, sou da paróquia Senhor Bom Jesus de Cotim. Há uns 25 anos já que eu participo da paróquia, já fui coordenadora de comunidade de Cotim. E fui presidente do Conselho de Segurança em Cotim durante 8 anos, já fiz parte do Conselho de Saúde de Cotim também. E agora estou, desde novembro de 2024, que junto com o Padre Nelson, fazendo parte da Escola de Fé Política, né? Fé e Doutrina Social da Igreja. Eu acredito muito que a gente precisa unir nossas forças. Eu tenho muita esperança que nossas lideranças políticas, junto com a igreja, a gente pode fazer um bom trabalho para unir nossas forças para o bem comum, para uma sociedade melhor e mais justa. Vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa oração. A gente criou uma boa amizade com o Santo Tomás Moro. Ele é um filósofo e que foi canonizado pela igreja como o padroeiro dos políticos, né? Então, a oração dele, nós realizamos o ano passado, nos encontros, e também nos encontros dos candidatos às eleições municipais. Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, já vencestes o pecado, a escravidão e a morte. Queremos fazer da política direito e dever da cidadania, um serviço à vida e à libertação integral de todos. Concedei-nos construir um Brasil novo, na convivência fraterna, no respeito às diferenças, sem exclusões e sem privilégios, onde se abracem a justiça e a paz. Que os valores do vosso reino orientem sempre mais as decisões e a ação política do nosso país. Ajude-nos à intercessão de Maria, nossa Mãe Aparecida, das santas e santos companheiros da caminhada, vosso Filho Jesus Cristo,
caminho, verdade e vida, nos ilumine na construção de uma sociedade justa e solidária. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. então podemos sentar. Eu faço uma explanação geral, depois também quem quiser falar, livre, né? O irmão, a Maria Lúcia, também as perguntas. Eu parto então, primeiro agradecendo a Deus por estarmos aqui, por este momento, né? Também pela confiança do Orlando, ele que é o pastor, né? O arcebispo, e que nos confia esta missão, Deus através dele, e a gente abraça com amor esta missão de estar incentivando as pastorais sociais, seja da Arquidiocese, também da sub-região de Aparecida, da província, né? E como resultado das pastorais sociais, do trabalho das pastorais sociais, essa escola de fé e doutrina social da igreja. Então, parte sempre os questionamentos já estão ali, ó, escola de fé e doutrina social da igreja. O que é? Quando nasceu? Como nasceu? Onde? Para quê? Por quê? Então são perguntas que podem mover o nosso diálogo, não só aqui, mas também na sociedade, né? E depois embaixo a expressão que é do ano da esperança, o jubileu da esperança esse ano, decretado pelo Papa Francisco. Somos peregrinos de esperança. Isso nos move a uma ação, de uma fé que tem uma concretização na ação social. Aliás, vale de forma muito clara essa frase: a nossa fé precisa se concretizar, né? Se ela fica vazia, só em palavras, então ela se concretiza através das pastorais sociais. E essa escola sempre nos remete lá à raiz. Em 1891, quando diante de uma situação difícil da sociedade, Leão XIII escreve então o seu discurso, seu sermão, e a igreja toda, o mundo inteiro, considera ali como ponto de partida da ação da igreja numa marca muito direta no mundo. E ali alguns dizem assim, Carta de Leão XIII quase foi considerado como um estatuto social da igreja, porque dali começou toda a ação organizadora da igreja nos trabalhos sociais. Pois então é que ali está a origem, né? De 1891, com a carta, com o discurso de Leão XIII. E a igreja foi se organizando, portanto as comunidades foram se organizando e foi se condensando as experiências nos documentos à luz da palavra de Deus. O povo se reunia para rezar, para refletir a palavra de Deus, visando a solução daquelas situações da época, naquele contexto, naquela circunstância. E as coisas então foram se formando os documentos, os papas foram escrevendo os documentos a partir de 1891. E que chegou, peço a Maria Lúcia pegar, chegamos a esse compêndio. Chegou o compêndio, esse grande coisa longa. Chegou então o compêndio de doutrina social da igreja. Aqui estão condensadas as experiências que foi formada pela Santa Sé, por Roma, o Vaticano, né, que preparou esse documento. Então o mundo inteiro, como se surgiu o catecismo oficial, né, também condensado. Então se pediu que formasse também
um compêndio de doutrina social da igreja como uma catequese social. Portanto, nessa escola de doutrina social da igreja, nós estaremos estudando este compêndio, formado pela Santa Sé, os bispos e do mundo inteiro, as experiências aqui condensadas, vividas, à luz da Palavra de Deus, e estudando agora em nossa escola, à luz também dos fatos do momento, à luz da fé, e estudando à luz dos acontecimentos também do momento que estamos vivendo. E por isso nós temos professores qualificados, indicados pelos bispos, pelo nosso conselho, são professores especializados, capacitados, que estarão nesta escola. Portanto, então, o que é a escola, né? São experiências vividas pela igreja, pelos fiéis, pelo povo de Deus, à luz da Palavra de Deus. Nasceu, podemos dizer, em 1891 e veio se organizando cada vez mais, como nasceu através das comunidades, onde em Roma e depois espalhou pelo mundo, né? Para quê? Exatamente para que nós tenhamos como nos pautar diante dos conflitos e das situações de sombras do mundo. Para onde ir? O que nós devemos fazer? Como nos comportar? Vou ouvir a voz do Papa. Vou ouvir a voz do Bispo. Vou ouvir a voz da igreja. Vou participar da escola de fé e doutrina social da igreja, porque a gente dá as orientações num mundo tão controverso, com tanto pluralismo em tudo, e às vezes com polarização muito duras. Então nós vamos para a escola de fé e doutrina social da igreja, ali encontramos amparo, luz, aprofundamento, gente especializada que nos vão dar norte para a nossa caminhada. Por isso, então, nesse lançamento hoje, que a gente começa a visitar as escolas, as prefeituras, os secretariados, as pastorais do movimento precisam estar aqui para fortalecê-los até, né? Os padres, os bispos da província, todos eles contactados por Orlando, não precisa enviar também representantes aqui, estamos em contato. Portanto, é uma escola de fé e doutrina social da igreja da província de Aparecida, que inclui Aparecida, Diocese de Aparecida, Taubaté, São José, Caraguá e Lorena, compondo os 33 municípios desta província. E nós procuramos chegar a todos, nosso comunicado, nosso convite. Até que este ano aqui na Arquidiocese, nós tivemos encontro com os candidatos a prefeitos, fomos em todos os municípios, com apoio e parceria com a Rádio Aparecida. Nós fomos com a nossa equipe, foi em cada município, encontrou ali com o povo e os candidatos, significando aquela casa comum, cada município, uma casa comum, uma família, onde tem ali os políticos como pai, como administrador, mas a gente diz também, vocês também são pais da comunidade, vocês também são pastores da comunidade, vocês também são cuidadores, não é só pai, Deus é pastor, político também tem que se ver como um cuidador, um pastor da comunidade. Então, diante dessa explanação, gente, um convite geral a todos, depois a irmã queira falar algo também, a Maria Lúcia, depois fica aberto para alguma pergunta. Então, e é interessante para nós sabermos, né? Eu sempre digo, a fé, ela é uma experiência pessoal, né? É uma virtude teologal. Porém, a sua ação, ela tem que ser comunitária. Então, para a gente entender essa questão da pastoral social, os carismas das congregações surgem na dificuldade. A minha congregação é pós-Primeira Guerra Mundial, e o pároco de Veneza, que é o nosso fundador, viu as crianças na rua. Precisava ter uma atitude. E a atitude dele foi fundar a congregação para que ajudasse. Os pais tinham ido para a guerra, ou morreram ou estavam lutando. As mães tinham que trabalhar e as crianças na rua. Então ele fez a sua parte. Ele deu a sua resposta. E hoje nós somos chamados, diante de tantos desafios que nós estamos hoje, diante de tanta negação de direitos, nós precisamos estar envolvidos para garantir direitos. Então, a necessidade da gente conhecer, aprofundar a igreja, ela não tem voz só interna, ela tem uma voz externa e tem uma ação externa. Então, para nós, a importância de participar, de conhecer, e para poder
poder dar também a nossa resposta. Como é importante o fiel cristão, que realmente tem a fé e acredita, poder participar dos espaços e dos organismos que ele tem direito a participar para poder garantir direitos, mas não só para si, direito é para todos, porque como diz a palavra de Deus, o sol nasce para os justos e para o injusto. Então nós temos que dar a oportunidade para que todos possam ter os seus direitos garantidos. E seus deveres também, porque temos que ter garantia de direitos e sermos cumpridores de deveres. Então eu acredito muito que a escola possa nos ajudar a tomar consciência que muitas das iniciativas dependem de nós. Não depende do outro, não é o problema do político, não é o problema do padre, não é problema... Não, é problema nosso. E é nós que temos que juntos sermos mais fortes para resolver. E com essa fé e com esse olhar, né, a gente possa dar nossos passos juntos. Porque eu sempre digo, juntos somos mais, sozinhos não conseguimos fazer nada. Então isso é um pouco do que a gente acredita nessa dinâmica e nessa proposta da Escola de Fé e Doutrina Social da Igreja. Então eu aproveito para reforçar o convite a todos que estão aí, né, a todas as paróquias da nossa arquidiocese, que possam vir para cá fazer a escola, né, que estamos todos no mesmo barco, igreja, política, estamos todos no mesmo barco, precisamos remar juntos, para juntos a gente ter um conhecimento melhor e trabalhar junto por uma sociedade melhor. É uma coisa interessante também, a gente fica lembrando a igreja, né, que é mãe, o Papa sempre diz, a igreja é mãe, por isso ela olha para todos. A gente lembra a família, né, a mãe e o pai, que tem os filhos, hoje em dia, às vezes eu tenho um filho, às vezes não tem nenhum, mas se lembra a importância de que lá o pai olha aquele filho que sobressai melhor e precisa ajudar o irmão, que sabe menos ou que tem menos possibilidade, menos capacidade, né? Então, um ajuda o outro. E nesse sentido, eu tenho dito até, o mundo é difícil para todos. Porque ninguém pode se dar o direito de ser só um crítico ou um atirador de pedras. Não. Ele tem que estar junto, como a irmã disse, na missão. Porque um ajuda o outro. Não é fácil para o padre, não é fácil para o bispo, não é fácil para o papa. Para o político também não é fácil. Ser um bom vereador, ser um bom prefeito, ser um bom deputado, um bom governador, um bom presidente, também não é fácil. Por isso a igreja se coloca junto também. Porque isso diz lá o Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes do mundo, que as dores, as alegrias, as tristezas, mas também as esperanças do povo ecoam dentro da igreja, no coração da igreja. Então, por isso, ela também, da sua missão de evangelizar, da sua missão espiritual, brotam luzes que ilumina a situação econômica do mundo, que ilumina a questão política no mundo, que ilumina a questão cultural, que ilumina os confrontos, ou a polarização até, que ilumina o pluralismo, que existe e é normal, né? A gente aprendeu em filosofia que Deus é um, belo, grande e múltiplo, né? Deus, Ele é amor. Então, por isso, a igreja como mãe olha para todos com amor e de forma direta para aquele filho, membro social que mais vulnerável, está mais assim, à margem, o desempregado, o doente, o idoso, a criança, o presidiário, o migrante, todos esses que estão à margem. A igreja olha com muito carinho e com muito amor e se envolve na sociedade para que juntos possamos dar uma solução, um amparo para aquela pessoa, né? Eu me lembro das coisas fortes que os grandes homens nos dizem, nos marcam. Padre César Moreira disse assim uma vez no comentário dele: uma comunidade, uma família cresce e demonstra o seu amor e a sua força a partir do menor, a partir daquele que mais sofre. Cuidou dele, então a comunidade se fortalece, né? O próprio Deus que escolhe o pequeno, escolhe ser pequeno, nascer numa comunidade pequena,
ser uma criança, ser humilhado, sofrido pela realidade humana, e até morto na cruz, pela pena de morte da época, por amor à humanidade. Então Deus que assume uma realidade humana até a última consequência, e até o último dos homens, que a época da crucifixão era pena de morte do ser humano que não valia nada, que era aquele que estava sendo um mal para a sociedade. Deus foi lá e de lá brotou o amor. A igreja quer envolver a todos como filho, e a partir dessa escola de fé e doutrina social da igreja, que é um projeto da igreja, subido pela diocese, pela província, e nós então conclamamos a todos. E vocês, meios de comunicação, de fato são importantíssimos nesse trabalho. E agora nós vamos reunir os professores, os estudantes, os políticos, e vamos falar, gente, temos aí uma luz, temos aí ensinamento, temos aí momento de fundamentação, que é a nossa escola de fé e doutrina social da igreja, uma vez por mês, toda a última terça-feira de cada mês. Temos já o calendário montado, acho que é a folha do nosso cronograma, que a gente pode apresentar, ou depois será enviado para a imprensa, né? Começa já no dia 25 de fevereiro, com a abertura da campanha de fraternidade, por favor, a CFG Maria Lúcia, e já começa a abertura da nossa escola, 25 de fevereiro, que fraternidade e ecologia integral, tudo isso com fundamento na doutrina social da igreja, e que depois os dois próximos temas, fundamentação da doutrina social, que é diferente como alguns pensam, é camisa de força, é doutrinação, é lavagem de consciência, ou será manipulação. Não é manipulação, não é lavagem cerebral, não é fechamento de gaiola, é o contrário, é abertura para a vida, para o mundo, para o pluralismo, e com fundamentação humana, espiritual e social. Agora ver se fica aberto, se alguém quer fazer uma pergunta, ou se ficou claro. Eu tenho uma pergunta, gostaria de saber, pode ser qualquer um de vocês, como que vai ser essa participação dos alunos no processo formativo da escola, e que tipo de iniciativa vocês esperam que os alunos que passarem pela escola podem contribuir depois em projetos semelhantes nas próprias pastorais internas? Primeiro, nosso público-alvo, que a gente pensou, são já as lideranças engajadas. As pastorais, pastoral do idoso, da criança, da juventude, pastoral da saúde, esses que estão numa ação social direta da diocese, das 5 dioceses, né? E são esses. E também, dentro desse público-alvo, os políticos. Os políticos também estarão aí, tanto é que estão recebendo comunicação direta e já receberam durante nosso trabalho com eles, na época das eleições, já receberam essa informação da escola, sobre a escola, e muitos se comprometeram já a participar, fazendo as inscrições, estar junto, porque para isso também é muito importante. Então, pastorais sociais, os políticos eleitos, os secretários municipais, né? Depois as instituições religiosas também, os padres, as lideranças todas, e sempre aberto a quem interessar, né? Nunca fechado só naquele único público. E que isto traga às pessoas, como a gente colocou, luz, aprofundamento, crescimento e clareza naquilo que ele já está fazendo, e ampliação até também naquilo que ele faz, porque a igreja entende que a fé e a ação andam juntos, né? Então será a escola de fé, que reza, que mostra os fundamentos teológicos, numa ação político, social e econômica no mundo, na sociedade, não para dentro, mas para fora.
Então, isso se reverta em crescimento social e também crescimento político também. A escola não tem vínculo partidário. A igreja entende que sem a política nós não vivemos. A fé também é fundamental, é o fundamento espiritual. Porém, o trabalho da igreja não tem vínculo partidário. Os partidos são legais, são importantes, nos momentos certos, mas o que a igreja trabalha é a política do bem comum, a política para todos, né, que todos cresçam politicamente e com foco nos que mais sofrem, que são os que mais precisam, os desamparados. É uma contribuição da igreja para a sociedade. Eu penso assim, reforçando aquilo que o Padre Nelson já colocou, para nós seria assim, muito bem-vindo a possibilidade das pessoas tomarem consciência, aquilo que eu disse no início, e poderem realmente assumir esse compromisso. Porque a partir do momento em que você sabe da situação da sua cidade, do seu bairro, né, e você pode ser uma consciência, né, e formar consciência para as garantias de direitos, nós temos muitos organismos na qual a participação popular é muito vazia. Por exemplo, nós temos os fóruns, né? Nós temos muitas vezes os conselhos municipais, as audiências, né? Até mesmo as sessões de Câmara de Vereadores. Por que os ministros não participam? Não é de interesse? Não é de interesse? É de interesse. Porque para a gente poder garantir direito, né, e cumprir dever, a gente precisa conhecer. Eu acho que a escola vai me ajudar a tomar consciência e a gente poder ter, e a partir desse momento, a gente pensar na nossa própria consciência. Porque às vezes a gente vai muito pelo coletivo, ninguém vai caminhar no fogo. Mas não é isso. Então eu acho que a escola vai ajudar a gente a tomar consciência que eu posso fazer a diferença no município. Então nosso sonho é que realmente a escola possa ajudar com que as pessoas passem a ser garantidores de direitos, cumpridores de desejos. A vida não é segredo, a vida também é dever. Então, para você saber que a doutrina social da igreja, ela veio para dar uma resposta numa situação crítica. E quantas coisas nós estamos aí perdendo? Nós temos dificuldades aí na saúde, temos dificuldade na educação, dificuldade na assistência, saneamento básico, tantas coisas que a gente precisa dar uma resposta. E a resposta não é só de um lado, é dos dois lados. E juntos precisamos tomar decisões juntos, munícipe e também poder público. Por isso que eu falo, igreja, eu acho que isso é muito importante. Essa tríade nunca pode perder. Igreja, poder público e participação popular. Jamais podemos perder isso. Uma boa pergunta mais? Minha parte depois vamos trabalhar. Tá bom, individual, né? Eu quero ainda, de repente, pensando na finalização, e a pergunta. Também nessa escola, todas as instituições sociais, né, os professores, as escolas, os professores que vêm, porque é uma grande contribuição para eles também. Os advogados, os veículos de comunicação, vocês jornalistas, se interessarem em vir fazer a escola junto conosco. Não só no sentido de divulgação, mas participar ali, porque está sendo um grande investimento da igreja, acreditando na sociedade. O mundo pode ser melhor, as pessoas podem ser melhores. Então, me lembra que os 3 princípios básicos de uma sociedade, e o Maurício Rochard colocou isso numa reunião de professores, né, na Universidade do Parco, e nunca mais eu esqueci esses 3 princípios básicos de uma sociedade. Dizer assim, da subsidiariedade, né? É aquele que, se você pode fazer algo, não se omita, porque senão você também se torna culpado. Tem lá na minha rua lá um buraco lá. Se eu posso tapar aquele buraco, vai e tapa o buraco. Tem uma situação lá no bairro que eu posso fazer, vai lá e faça. E depois será vamos buscar os políticos também, oficiais. Então, subsidiariedade, eu posso fazer, não. Então, isso que a igreja pode fazer. O que você pode fazer, nós podemos fazer, vamos fazer. Não vou ficar simplesmente cobrando, eu cobro e também não faço. Não, vou cobrar, mas vou fazer também já antes até, né? E o pessoal fala, formando um grupo da escola, família e igreja.
lá onde estou com o padre. Ótimo. Animado, o grupo, aquele povo está junto, né? Aí o pessoal, no primeiro ponto, fala, vamos procurar o prefeito, vamos procurar o vereador, que gente, primeiro fundamento do grupo, primeiro fundamento da ação. Depois buscamos vários políticos que são eleitos para isso, para nos apoiar. Depois a responsabilidade, todos nós somos responsáveis. Como a irmã já colocou, são os 3 princípios: subsidiariedade, responsabilidade e a solidariedade. Somos solidários uns com os outros. O bem que acontece hoje contagia todos, mas o mal também que acontece hoje contagia todos diretamente, ou até indiretamente também, mas contagia. Então, por isso, a gente não ficar esperando, porque a omissão, ela lá na frente, todo mundo paga o preço. Não se omitir. O bispo dizia, hoje em dia, omissão é pecado grave. Porque você vê as coisas acontecendo, mas eu estou bem, está bem até um certo ponto. Não sabemos até quando, né? Então, não ficar esperando. O Papa sempre nos serviu seu ministério e disse assim, e aí eu vou finalizando a exposição, ele disse assim, sente, vamos cultivar a cultura do encontro, do diálogo, da partida. Vamos cultivar. Agora, nesse encontro, com o seu coração cheio de amor, fale tudo. Sem ódio, sem rancor, sem agressão, mas nessa cultura do encontro e do diálogo, fale tudo. E esses homens com o coração cheio de amor, Pablo, com a sua avaliação com os cardeais, Dom Luiz Rochard na Câmara Municipal, com aquele coração transbordante de amor, mas falava tudo. Eu ficava assim, olha, se eu for falar isso, será que eu vou conseguir? Então, geralmente vai falar uma verdade, você vai carregado de raiva, de rancor, é verdade, mas está com raiva, então pensa que contamina aquela verdade, aquele fato. Encha seu coração de amor, de paz, e se expõe e fale tudo, com amor, sem ódio, sem amor. Pessoal, então acho que estamos encerrando por aqui, terminou, Leandra, está tudo bem? Ana Maria, quer fazer uma pergunta? Eu gostaria, eu não sei se você se incomoda de perguntar aqui, depois perguntar novamente no ao vivo, que a gente vai entrar ao vivo na rádio às 11 horas. Sim. Pelo que eu estou entendendo, é a primeira vez que vai ter como se fosse uma formação continuada para os políticos. Geralmente no período eleitoral, e agora vai ter uma continuação para os que foram Sua eleitos. pergunta, desculpa. Não é só isso, é isso mesmo. Eu acho interessante porque até eu ia colocar isso, está dando a impressão que a escola começa agora. Não, a escola já começou há 3 anos atrás com as pastorais sociais, reunimos bimestralmente a sua região e bimestralmente com as nossas pastorais daqui da Arquidiocese. Aí no ano passado começou então a escola de fato com os professores, tivemos 8 professores que vieram, com cada uma noite com o seu tema específico e muito capacitado, e aconteceu lá no Salão Bela Vista, em Guaratinguetá, na paróquia Nossa Senhora da Glória. Foi lá para o professor, a gente achava que era um lugar melhor, mas aí depois fomos até o ano todo, foi intenso o trabalho. Tivemos um encontrão em setembro com o Vale do Paraíba e com os candidatos nos municípios. Depois a gente se com eles aqui no dia 27 de dezembro, todos eleitos, e o bispo também todos vieram. E este ano é uma continuação da escola. Agora, um passo novo, ampliado, aprofundado, num local mais centralizado, E revimos toda a estrutura. Aí se alguém pergunta, mas eu vou lá fazer, mas é minha. Eu tenho depois como se fala, um diploma, um certificado. Sim, se quem quiser pode pedir, a direção está preparada para isso, e aí eu mesmo também, a gente se conversou, então pode receber como horas complementares, horas de estudo naquela escola, assinado, tudo legalizado. Eu acho que será então um segundo ano, ou terceiro ano da escola, agora de forma mais aprofundada, e por isso, o pedido do bispo é isso: propague, divulgue, precisa divulgar. Então nós contamos com vocês e nós também estamos nas ruas. Amanhã estarei em Lagoinha na parte da manhã, tirei uma parte da manhã em Roseira também, visitando lá, Secretaria, Prefeitura, Mosteiro, Paróquia,
Estamos na divulgação, contamos com vocês. Tá bom? Então, encerramos por aqui. Essa primeira parte fica ali para algum diálogo com o pessoal. Temos um cafezinho aqui também, no pátio. Agradecemos a todos a presença. A Leandra, que é da Pascol, da Arquidiocese, ela está sempre com essa capacidade, convocando a todos, e a gente sempre agradece pelo seu trabalho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Uma salva de palmas a todos.